E se eu quero ser rápido, eu consigo ser rápido. E se eu quero ser forte, eu consigo ser forte. E se eu opto por me movimentar de uma maneira toda multidirecional, toda complicada, toda retorcida, eu consigo me movimentar dessa maneira. Se eu sou colocado numa situação de movimentação difícil, eu consigo sair dela. Se eu caio de uma maneira toda torta, eu consigo cair. O que é isso? É um corpo que está disponível para o movimento. Alguém chegou aqui pela primeira vez no Aikido e falou, cara, parece que eu treinei Aikido na vida passada, assim. Eu já vim com 7º dan da vida passada e alguém teve essa experiência? Provavelmente não. Quando a pessoa pisa aqui dentro do tatame e ela vem de fora pela primeira vez, ela vem com o que eu chamo de corpo aleatório. Todo mundo começou a treinar como se treinar com corpo aleatório. Todo mundo. Cada um traz a sua história, cada um entra com corpo aleatório. E de repente o cara aqui dentro é rápido, foi acidental. E como é que é treinar com um corpo aleatório? É complicado. Eu queria ser mais rápido, mas eu não consigo. Eu queria me movimentar com o meu corpo encaixado, coaptado, firme, mas ele se desencaixa. Eu queria me movimentar de uma maneira que eu não consigo, eu queria entrar uma técnica mais rápida, eu queria cair 100 vezes e levantar como se fosse a primeira. E aí vem aquela questão. Por que eu tenho que me preocupar com uma preparação física e sair do treino aleatório? Primeiro, eu preciso sustentar o meu próprio corpo. Se eu não sustento o meu próprio corpo, cada vez que a outra pessoa errar, o que eu errar, eu vou me machucar. E não vai ser pouco. Às vezes fazer um Mayukemi já pode ser uma razão para uma lesão. Às vezes chutar o tatame, né? A gente chuta, tropeça, cai. É tão comum acontecer. Tomar pancada na cabeça, está caindo, vem o outro, bate junto. Um monte de coisa pode acontecer. Né? E o seu corpo não está preparado para sustentar você próprio. Você mesmo pode errar, você mesmo sem querer, se o teu corpo não está firme, não está bem encaixado, você mesmo pode se auto-aplicar uma alavanca num gesto que era para estar fechado, eu posso me auto-aplicar uma alavanca e acabar me machucando. Então a ideia é, quando eu começo uma arte marcial, inicio um caminho numa arte marcial, eu preciso construir um corpo disponível para aprender essa técnica. Eu preciso construir um corpo capaz de se movimentar da maneira que essa arte marcial, que esse Budo exige. Porque senão não adianta falar que vai ter técnica, porque não vai. Não adianta falar para levantar o braço com uma outra pessoa segurando, se eu levanto o ombro em vez de levantar o braço. Então eu preciso construir um corpo disponível para aquele sistema, qualquer sistema que seja. Então todos eles exigem essa preparação. E aí vem a questão, como é que eu organizo isso dentro do Aikido? Aí a gente vem de novo para a ciência do treinamento, agora eu vou falar um pouquinho de organização de treino. Quando a gente fala, eu vou usar uma pirâmide, que é a pirâmide do Tudor para falar muito nessa pirâmide, que é como a gente costuma organizar o treino para todo mundo. A gente tem o que ele chama de treinamento multilateral. Todas as capacidades, um pouquinho de resistência, um pouquinho de força, um pouquinho de velocidade, noções de diferenças entre força e velocidade e muito repertório motor. Muito repertório motor. O que eu quero dizer com repertório motor? Se eu faço um movimento aqui, e meu joelho está acompanhando a ponta do pé, o meu quadril tem que ceder esse movimento. Se ele não cede, joelho está para uma ponta, pé para o outro, quadril para o outro. Isso é repertório motor básico. Se eu vier para dentro, o quadril tem que ceder. Porque se o quadril não cede, o pé não cede, o joelho não cede, está tudo torto e eu não estou fazendo o movimento correto. Isso é repertório motor, é um exemplo de repertório motor básico. Quantas vezes a gente, quando começou a treinar Aikido, a sensei fala, levanta o braço e você faz isso. No primeiro dia de treino. E aí você acha, pô, mas eu levantei o braço. A sensei olha para você e fala muito pacientemente, fala, não é essa parte do braço, é outra parte do braço. Depois de um tempo a gente aprende. Mas e se a gente preparasse esse repertório motor antes? E se a gente, na hora de fazer movimentos mais complexos, que envolvem coluna, que envolvem ação de quadril em composição com o joelho e tornozelo, eu preparasse esse repertório motor antes? Será que minha aprendizagem técnica não seria muito mais rápida? Não faz sentido? Na sequência vem o que a gente chama de habilidades específicas, que são as capacidades específicas do esporte.
força, potência, velocidade, específicas do esporte, resistência cardiorrespiratória, resistência muscular. Depois vem a habilidade técnica. Depois vem tática. Depois vem o psicológico ou ki, energia. Então, se essa pirâmide reverte, eu vou querer aprender uma técnica, mas eu não consigo sustentar o meu centro de gravidade no meio do corpo, ele está aqui em cima e eu estou flutuando, como é que eu vou querer fazer um Tenkan? Você consegue imaginar um Tenkan com centro de gravidade aqui em cima? Então, esse é um exemplo de que, para que eu tenha um bom desenvolvimento técnico, eu tenho que ter um corpo disponível para me movimentar dentro daquela técnica. Tem que se autoavaliar, né? O que está faltando para mim? Está faltando mais técnica ou está faltando um corpo mais disponível para que eu possa explorar essa técnica e desenvolver essa técnica realmente? Todo mundo já fez prancha, certo? Então, duas formas de fazer prancha. Você pode fazer aquela prancha natural e eu posso ficar aqui fazendo a prancha e conversar com vocês o dia inteiro na posição de prancha. Ou a gente pode trabalhar o primeiro conceito, para a gente ver se a gente tem isso disponível ou não, que é um conceito básico para fazer a manutenção postural, que é uma prancha de supercontração. Contrai o máximo que você tem, como se tivesse caído uma parede de 100 quilos em você, durante 5 segundos ou 7 segundos. Tem que tremer. Então, na hora que eu entrar na supercontração, tem que ser força máxima. Sobe em cima de mim. Pode fazer 6A. 6A. Sim. Sobe. E daqui tem que sustentar. Obrigado. Se eu não consigo sustentar o peso dele, aqui, com 4 apoios, como é que eu vou sustentar com 2? Eu tenho a capacidade de ficar na posição ou eu tenho a capacidade de fazer força? Então todo mundo, pega um parceiro rapidinho, 2 segundos. Pode mais. Pode ir. Aí, pessoal, dá uma checadinha aqui agora. Esse é o primeiro ponto. Eu tenho que sustentar meu próprio corpo. Segundo ponto, vocês vão pegar pelo meu cotovelo e vão me deitar no chão. Ok? Então, segurando o cotovelo na minha mão. Não, você não precisa levantar, só vai tombar para o chão como se fosse uma porta. Eu tenho que sustentar a prancha. Agora levanta. Obrigado. Eu consigo sustentar ela parada. Eu consigo sustentar de pé. Quando eu estou fazendo um Tenkan, quando estou aplicando Dash Show, eu não tenho que fazer sustentação postural, mas a maioria das vezes a gente não consegue. Vocês vão fazer essa mesma experiência, mas vocês vão fazer mais um. Tá, e deita. Isso é mera sustentação postural. Não tem nenhum segredo. Vamos lá. Vamos fazer em 2 a 2, ou 3 pessoas. Vamos tentar deitar a pessoa só no chão. E bota mais fácil, só soltar. Mas, assim, esse é um exemplo básico de um tipo de trabalho que é totalmente postural. Você não tem força mínima de sustentar uma articulação no lugar como vocês experimentaram agora, ela começa a se desmontar, ela começa a se machucar. E não importa quão técnico seja, ela vai se machucando. Eu preciso desenvolver essa força. Eu preciso desenvolver todos os tipos de força. Então vem resistência muscular, adaptação anatômica que a gente fala, né? Tendão, ligamento, força submáxima, todas as forças vêm primeiro como base para todas as outras habilidades. Na sequência, vem as velocidades. Então, agilidade, que é quando eu começo a mudar de direção. Velocidade linear, quando eu começo a me deslocar para frente. Se os meus encaixes não estão bons, eu não consigo desenvolver velocidade. Se eu não tenho o mínimo de força para sustentar o corpo bem colocado, eu não tenho velocidade. Então, primeiro as forças.
depois as velocidades e depois as resistências, que é fazer isso com a mesma qualidade por 100 vezes, por 200 vezes, por 500 vezes. E aí só duas variáveis de treino, um segundinho, só duas variáveis de treino que a gente usa para organizar isso. Tá? Vou falar só de duas, volume e intensidade. O volume é quantas vezes eu faço num determinado movimento. 1000 suburis versus 10 suburis. E intensidade é a quantidade de esforço que eu gasto por unidade de tempo. Seria o peso do boquém, ou seria a velocidade de execução, por exemplo, são variáveis de intensidade. Ah, mas o meu corpo é fraco, justamente por isso eu preciso fortalecer. Dá para todo mundo encontrar um método ideal e trabalhar isso daí. Desperte interesse pelo teu próprio corpo. Entenda o seu corpo em funcionamento. A internet está aí hoje, descubra como músculos e ossos funcionam. Olhe para você mesmo, seja sincero. Que ponto que eu estou hoje? Quem sou eu? Quais são as minhas dificuldades físicas? E não mascara isso dizendo que falta técnica. Sempre vai faltar técnica. Acha aquilo que você precisa trabalhar, experimenta. E dê valor para a sua própria experiência. Não se julga. Ah, mas o campeão do UFC faz 1000 vezes mais que eu. Não se julga. Que o mais importante não é fazer um tipo de exercício, que o mais importante não é seguir uma linha de exercício, e que sim, é importante eu estar sempre aprimorando o meu corpo para que ele se movimente com mais disponibilidade. Tá? Vamos fazer só mais uma experiênciazinha? Primeiro, bem basicão, todo mundo da forma que conseguir, tá? Não vou arrumar a técnica de ninguém, só agacha e levanta 10 vezes de forma constante, mantendo o ritmo. Mais devagar, sem pausa lá embaixo, constante. É uma sensação, certo? Agora vamos fazer diferente. Vocês podem manter o ritmo que vocês quiserem. Vocês vão agachar, saltar e aterrissar. E quando subir, faz o mesmo nível de força que vocês fizeram naquela prancha de contração. Então desceu, pum, põe força para subir. Vai lá, 3 a 5 vezes. Salta, sai do chão. Mais uma. Vocês vão descer, agachou, parou, pum, subiu. Mas quando parar lá embaixo, não pode fazer isso aqui. Não pode armar. Da posição que parar, tem que explodir com o máximo de força. Sem mexer. Vocês perceberam que a maioria, mesmo depois que eu desço para cá, na hora que eu vou subir, eu tenho que fazer isto. É uma habilidade dentro de uma capacidade. Primeiro, eu mostrei para vocês uma capacidade básica. Segundo, uma capacidade diferenciada, que é a capacidade de muita força no movimento. Terceiro, a entrabilidade. Eu tenho que travar e daqui subir sem fazer isso. Por quê? Koshinage, encaixou. Deu uma trava, parou. Se eu descer para subir de novo, é mais difícil do que finalizar de onde eu estou. Mas na hora que eu vou agachar, eu tenho que... Eu não consigo pôr força, eu tenho que pôr um extra. O corpo não está disponível. Qual a possibilidade de eu pegar uma técnica que tem que sair direto explosiva se eu não consigo ser direto explosivo? Eu não tenho uma capacidade, habilidade física de base para isso. Dá para sacar? Como é que eu construo eventualmente um corpo que tem base para depois ser técnico? Desculpa o tempo, era isso, obrigado. Então, meu nome é Marcos, me reapresentando. Como vocês podem pensar o treinamento? Como é que eu repenso essa conexão treinamento físico, arte marcial? Eu comecei no karatê quando eu era pequeno, né? 13, 14 anos, lá atrás. E eu lembro que naquela época eu já tinha dificuldade de me movimentar, eu tomava pancada, caía, eu não sustentava o meu próprio corpo. E em um certo momento eu falei, cara, eu sou pequeno. Cada vez que eu pego alguém grande para lutar e o cara me acerta, eu saio voando. Então eu vou pegar uma arte marcial que me permita ser pequeno. E eu fui para Aikido. Comecei com o Moriyama Sensei. Lá atrás, a primeira turma que o Moriyama Sensei teve em São Paulo, quando ele voltou para São Paulo, e o Herbert Sensei foi. Eu comecei ali, depois eu fui cair com o Ono Sensei. O Ono Sensei foi para mim a pessoa mais importante que eu conheci na minha vida, uma das pessoas mais importantes que eu conheci na minha vida, e na área de treino é uma das que
até hoje mais me influenciam. E as mesmas dificuldades que eu tinha no Karatê apareceram no Aikido de novo. Quando era para ser rápido, era muito rápido. Quando era para ser forte, era muito devagar. Então, quando eu vindo a Temi, se desloca rápido e tal. Aí quando a pessoa vem fazer o Karatê, bum, acabou meu treino. Não tinha mais treino. Sempre a mesma história. E aí até lembrando uma conversa que eu tive com um monge do budismo Agonshu, e ele falou para mim, ele falou, cara, quando você tem muitos lugares diferentes e sempre os mesmos problemas acontecem, qual que é a única peça em comum que tem em todos esses lugares? Sou eu. Eu comecei a entender uma coisa, não interessa o que eu treino, não interessa o que eu faço de preparação física, interessa como eu organizo as ferramentas que eu tenho na mão, como eu organizo cada uma das capacidades, como eu organizo o meu treino em função daquilo que eu quero. Isso é muito mais importante do que a sigla que eu estou treinando, que eu estou desenvolvendo.